Olá pessoal, graça e paz, mais uma noite junto aqui no pequeno grupo online. E você que está aí da Segunda Igreja Batista em Gramacho, você que está chegando, já vai divulgando, já vai colocando no ar, compartilhando com seus amigos, com os conhecidos. O nosso encontro aqui todos os dias a partir de 20 horas, aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E o nosso desejo é que você possa crescer, possa se desenvolver. Mais uma noite, né? Estamos aqui nessa quarentena, não sabemos o tempo que isso vai levar, não sabemos até quando, né, nós vamos estar ainda por aqui, mas o nosso desejo é que esse período de quarentena em que você está toda noite, né, com seu celular na mão, é melhor escutar um estudo do que ficar na televisão, escutando, né, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim. Então quem está chegando aí da segunda já vai dando boa noite, deixando aí seu recado, mandando a paz. E quando eu estou preparando tudo aqui, nós já vamos começar nosso estudo, Evangelho de Lucas, né? Com mais um conhecimento aqui importante para aplicarmos em nossa vida. Espero que todos estejam bem. Se você está chegando, bota aí como é que você está, família, está todo mundo bem, está todo mundo protegido, guardado. É um tempo muito necessário, né, para nós, de cuidados. Tempo de estar atento ao que está acontecendo. Então, já desejo a você que está chegando, compartilhar com o seu grupo. Vamos aguardar mais um pouco. Pessoal aí da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Quem não é da segunda também tem estado conosco. Eu vejo pessoas aqui sempre, né, sempre, e alguns passam depois. Participando, né, com bastante alegria, né, de estar junto conosco. Você é bem-vindo, você é bem-vindo estar conosco. Deixa eu compartilhar aqui com alguns grupos, com algumas organizações. Acabei de chegar da igreja, nós estamos trabalhando lá o dia todo, fazendo trabalho de distribuição de alimento, como também preparando o congresso que nós vamos ter na segunda-feira. A partir de segunda-feira, nós teremos um congresso online de segunda a domingo. Vários preletores, participação de algumas famílias da igreja, louvor com alguns irmãos da igreja na sua casa. E vai ser um tempo muito bom de nós trazermos de volta a memória dos nossos irmãos, né? Irmãos da nossa igreja, irmãos que estão longe, mas estão sendo também protegidos, né, pelo Senhor nesse tempo. Vai compartilhando, vai deixando o seu oi, deixando o seu boa noite, deixando a paz de Jesus aí, que daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, temos ainda 2 minutos aqui para começar mais uma live da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E para nós é uma alegria muito grande, né, fazer esse trabalho. Deixando o seu oi, deixando o seu boa noite. Estar junto com os irmãos. Deixando a paz de Jesus aí, que daqui a pouco, daqui a algum... Se tem alguém aí doente, enfermo, é só botar aí como é que você está. Nós vamos orar por você no final. Vamos orar por sua família. Não deixe de colocar aí o que está acontecendo, como é que você está, como é que está a sua família, como é que está a sua saúde. Enquanto eu estou preparando aqui, você vai compartilhando, vai convidando os nossos irmãos que estão fora aí, que estão longe. Deixa eu ver quem chegou aqui. Maria José, Deus abençoe. Roseni, Mário Drummond, Alberto Pimentel, Soninha, Carlos Rubens, nosso diácono em prova. Janaíra Bezerra, Deus abençoe. Marilza, Deus abençoe. Maria da Penha, Edson Galdino, Deus abençoe. Adenilda, Deus abençoe também. Dora Alice, Sônia Brasil, Maria Galdino também, Deus abençoe. Deus abençoe a vocês que estão chegando. Antônio Vieira também, um abraço, meu irmão. Graça e a paz. Manda um abraço aí para toda a família. Francisca Barro, Hugo Felipe acabou de entrar. Pessoal que vai chegando, vai compartilhando, vai dando um oi, uma boa noite. Daqui a pouco nós vamos estar entrando no estudo. Enquanto isso, nós aguardamos. Irmão Flávio acabou de entrar. Deus abençoe você, Flávio. Manda um abraço aí para a irmã Francisca. Deus abençoe.
Esse estudo tem sido um tempo muito bom para nós, né? Um tempo de aprendizado, de muito trabalho, de muita correria, né? Nesse tempo também de cuidado. Mas louvado seja Deus que Deus tem nos sustentado até aqui. A nossa igreja continua trabalhando, aberta. Até agora à noite eu saí um pouco antes, que eu tinha que editar os vídeos e as programações. Vim correndo para cá para preparar o nosso estudo. E dizer aos irmãos que nossa igreja permanece de pé trabalhando, louvado seja Deus por isso, fazendo a obra de Deus. Não é nesse tempo que nós nos escondemos, nos acovardamos. Pelo contrário, né, nós partimos para dentro e é assim que tem que ser, né? Sempre com cuidado, é claro, com zelo, mas há muitas pessoas que precisam, há pessoas que precisam de oração, precisam de entendimento e tem sido um tempo bom para servir a Deus. É um tempo maravilhoso que a igreja precisa manifestar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Irmã Jéssica chegou também, Gilvane está por aí. Deus abençoe vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. Então vai colocando aí como é que você está, se você está bem, se está doente, está enfermo, se a família está bem, como é que está. Seu pedido de oração, se algum pedido de oração a fazer, coloque também aí. Então deixa eu falar aqui, a igreja está funcionando, está aberta exatamente quarta-feira, a partir das 6 horas, o irmão Márcio está lá, quando o irmão Márcio, o pastor, também está. E domingo, de 9 às 11 da manhã, a igreja está aberta para receber o seu quilo, sua oferta, seu dízimo, orar por você. A igreja está aberta, se você quiser passar por lá para ter um momento de oração. Algumas pessoas estão fazendo isso, tanto na nossa sala de oração, como também no altar. Os irmãos fiquem à vontade. Nós não temos culto, mas a igreja está aberta para que os irmãos possam ter um momento com a família, um momento de oração. E também à noite, a partir das 6 horas da noite, 18 horas, nós estamos lá até 7h30. Então, esses são os períodos que a igreja está aberta. Qualquer coisa que você esteja precisando, necessitando, entre em contato conosco através do telefone da igreja e nós vamos ter um prazer de ajudar naquilo que for possível nós fazermos. Agora, quero divulgar também segunda-feira, irmãos. Nós temos um congresso de família, o primeiro congresso online. Eu quero convidar você a estar junto. A partir das 19 horas, não vai ser 20 horas, vai ser 19 horas. Ele tem 1 hora de programação. Famílias da igreja, uma palavra amiga do Ministério de Família, irmãos que vão estar louvando, fazendo solo, que prepararam tudo isso, e a pregação diretamente do púlpito da nossa igreja para o seu coração, para a sua família. Então eu quero convidar você de segunda a domingo, a semana inteira. Nós não teremos estudo bíblico com o pastor, nós teremos sim nesse período o nosso congresso online, que vai ser compartilhado em todos os grupos da igreja, como também nos grupos da associação, na Ordem dos Pastores, em outros grupos que já se interessaram também em transmitir essa palavra, transmitir esse momento tão importante para nós, que é falar sobre família. Então eu já quero pedir a você que você prepare, né, o seu coração, marca com a sua família, nesse dia, né, gente, vamos desligar tudo, desligar televisão, novela, jornal, vamos ter aqui um momento com Deus durante de segunda a domingo. E o tema é famílias vencendo as adversidades da vida. E vão ser palavras dos nossos irmãos, da igreja, irmãos da nossa casa, dentro da nossa casa. Pastor Antônio, pastor Eliseu, irmão Hugo, Mateus Rocha, irmão Enoque, irmão Alain vai estar ministrando também a palavra de Deus. Esses irmãos, irmão Júlio, né? O Júlio vai estar também nos ajudando e vai ser um tempo de ministração, um tempo de palavra, e eu tenho a certeza que vai ser muito bom para todos nós. Então já quero convidar você a estar atento a tudo que vai acontecer. Muito bem, que horas são? 20 horas e 4 minutos. Vamos iniciar então o nosso pequeno grupo online. Nós vamos estar falando nessa noite exatamente sobre Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 54. Se você tiver com a sua Bíblia, Lucas, capítulo 12, versículo 54. 54 a 57. Lucas 54 a 57, nós vamos falar sobre uma orientação que Lucas, o médico amado, que andou com Paulo, que era o médico particular do apóstolo Paulo, e ele agora está colhendo informações
sobre o ministério de Jesus, escrevendo o Evangelho de Lucas. Esse evangelho tem uma proposta de evangelizar Teófilo. É uma carta, é um documento histórico de tudo aquilo que Jesus fez, de Jesus realizou, para que Teófilo tivesse conhecimento dos passos de Jesus. Esse evangelho foi escrito 60 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. O evangelista Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. Já Atos dos Apóstolos tem uma intenção de registrar tudo aquilo que a igreja primitiva realizou. Então, essa é mais ou menos a introdução do Evangelho de Lucas, para que nós possamos entender do que nós estamos estudando e falando. E uma coisa importante, você deve perguntar, mas por que estudar o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas, por ser um evangelho que trata uma proposta de informar, discipular Teófilo, é um momento muito importante para nós estudarmos o Evangelho para saber exatamente quem devemos crer e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós lemos o Evangelho de Lucas, ele é muito detalhista em alguns pontos importantes, como o relacionamento de Jesus na fala com as mulheres, com as crianças, com os mais necessitados. E nós vemos que o Evangelho de Lucas é um evangelho muito humano, é um evangelho muito voltado para as questões dos milagres, provavelmente porque Lucas era médico. Ele também vai evidenciar os milagres para que Teófilo fosse discipulado nesse caminho. E agora o texto que nós vamos ler, ele vai falar sobre a necessidade do discernimento. E para quem não sabe o que é discernimento é a capacidade de nós entendermos a situação e separar o que é certo do que é errado. Então, a necessidade de discernimento é que quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação, nós precisamos avaliar essa situação e tirar dessa situação algumas informações para nós. Por exemplo, o que é certo, o que é errado dentro dessa situação que está acontecendo. Então o Evangelho de Lucas ele vai tratar de uma necessidade que os discípulos precisam ter de discernir o tempo, discernir as coisas, ou seja, de ter a capacidade de compreender a situação e separar o que é certo do que é errado. Infelizmente, há muitas pessoas que vivem situações difíceis e por não ter um discernimento de quem ela é e da situação que se apresenta, ela muitas vezes toma decisões erradas. Toma decisões que vão prejudicar, vai fazer com que ele sofra consequências duras por não ter discernimento. Então, isso é que o Evangelho agora de Lucas vai ensinar aos seus discípulos. Lembre uma coisa, nós falamos sobre a ganância, falamos sobre a ansiedade nos estudos passados. Quem perdeu, dá um pulinho lá no YouTube e você vai conseguir ver exatamente aquilo que nós estamos tratando aqui. E dentro dessa caminhada, Jesus também vai orientar os seus discípulos a não ter preocupação com a vida. Isso nós falamos ontem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora ele vai dizer que é necessário ao discípulo ter discernimento. Isso nós vamos encontrar em Lucas capítulo 12, 54 a 57. Diz assim: dizia ele à multidão: quanto a vocês, veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para os magistrados, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz e o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o entregue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Muito bem, esse texto vai falar sobre a necessidade de se discernir o tempo. E é exatamente isso que Jesus está agora orientando os seus discípulos. A necessidade que temos de saber separar do que é certo do que é errado. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele vai dizer, olha, vocês sabem olhar o tempo e dizer, vai chover. E vocês sabem olhar o tempo e vai dizer, vai fazer calor. Mas vocês não sabem discernir, e ele usa uma palavra, interpretar
né? Vocês sabem interpretar o aspecto do céu e da terra, e vocês não sabem interpretar o tempo presente? Essa é uma observação muito importante, porque vai fazer uma colocação junto em relação ao que nós estudamos também sobre a questão da vigilância, de estar vigilante, de estar atento a tudo aquilo que possa estar acontecendo no mundo, como também na nossa vida, e também estar atento e preparado em relação à volta do Cordeiro. Jesus agora vai orientar os seus discípulos que eles precisariam estar observando as coisas, tendo discernimento das coisas, na tomada de decisão, como também na esperança da volta do Messias. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar nessa noite é que discernir as coisas secundárias. O que seria discernir as coisas secundárias? Discernir as coisas de nossa vida. Por exemplo, quando nós vivemos um momento de dificuldade familiar, vamos dizer um relacionamento entre marido e mulher, é necessário que o casal deva ter um discernimento do que está acontecendo. Está indo mal? Está tendo problema? Muita briga? O relacionamento não está indo bem? Você precisa ter um termômetro, observar. Então essas coisas são secundárias da vida que nós vivemos, do tempo que nós estamos. Então, por exemplo, eu posso discernir, ou observar, vamos falar um pouco de economia, como estão as suas finanças, né? Boa, ruim, péssima, não sei. Mas você precisa ter o discernimento do que está acontecendo. E quais são as medidas que você precisa tomar para colocar a casa no lugar? O que você tem que cortar? O que você tem que diminuir? O que você precisa fazer? Isso é discernir, é entender, é interpretar o que está acontecendo. Há uma crise no relacionamento, você precisa interpretar qual é o problema, aonde está o problema. E você então agir de uma forma positiva, de uma forma inteligente. Um outro exemplo, em relação à saúde. Sua saúde não está boa, você está se sentindo mal, cansado, fadigado, tem algum problema acontecendo, você tem que ter um discernimento, interpretar. Ora, eu não era assim, estou agora. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me cuidar. Então você vai ter um discernimento do que está acontecendo, separar o que é bom e o que é ruim. Essas questões secundárias são as coisas da nossa vida. E Jesus vai ensinar exatamente os seus discípulos a ter essa visão de entender as coisas. E como Jesus faz isso? Ele usa a interpretação. Você sabe interpretar o vento, se chove, se faz calor. Você também precisa interpretar as coisas da vida. Então, para colocar em questões práticas no tempo que nós vivemos hoje nós precisamos muito interpretar o que está acontecendo. Essa pandemia pode nos fazer crescer, como pode nos fazer também viver um momento muito duro, economicamente, em questão de família, questão de empresa, de negócio. Você precisa interpretar o que está acontecendo, né? Então, essa interpretação tem que nos levar à ação. E Jesus está dizendo exatamente isso, a questão de questões secundárias. Agora, no segundo ponto, ele vai falar na discernir as coisas essenciais. E essas coisas essenciais, do versículo 56 em diante, fala exatamente sobre aquilo que é para nós e deve ser para nós a prioridade, porque ele fala assim: vocês hipócritas sabem discernir se vai chover ou se vai fazer calor, mas vocês não sabem discernir a vinda do Filho do Homem, né? A vinda do Cordeiro. Vocês não sabem interpretar essas coisas, vocês não sabem interpretar o tempo presente. Então Jesus aqui, ele vai fazer uma comparação naquilo que é secundário e aquilo que é essencial. Então, para nós cristãos, nós precisamos também ter um discernimento espiritual das coisas que estão à nossa volta. Problemas, dificuldades, lutas, crises, muitas vezes são provocadas pelo homem, pela sociedade, pelos problemas que vivemos, mas muitas vezes também é fruto de um ataque do inimigo de nossa vida tentando nos desviar, tentando nos afastar, tentando nos tirar da sua presença. Então o cristão ele precisa saber o aspecto do céu e da terra, que são os secundários, mas ele precisa também saber os problemas essenciais da vida cristã, que no caso nada mais é do que o seu relacionamento com Deus. Você precisa discernir isso. Você precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo.
esse tempo presente de luta, de tribulação, isso é o quê? É por acaso? Ou Deus está nisso? Ou Deus está nos sinalizando alguma coisa? Você precisa ter um discernimento. Você precisa ter o sentimento de discernimento, é exatamente a capacidade de compreender a situação. Então há muitas coisas que são humanas, que nós vivemos, como crises, como dificuldades, mas há questões também que são espirituais, que é um ataque direto à nossa vida espiritual, é um ataque direto à nossa existência como fé. Lembra de Jó? Jó sofreu perda dos filhos, dos bens materiais, ele sofreu a perda das questões relacionadas às posses que ele tinha, mas o que estava por trás disso? Havia ali uma luta espiritual acontecendo. Então o cristão ele precisa viver essa vida presente tendo discernimento das coisas secundárias, de tudo que está acontecendo à nossa volta, mas ele precisa também ter um discernimento espiritual da coisa essencial que cabe à nossa vida cristã. Conversas, amizades, relacionamentos, situações podem estar acontecendo hoje e podem te levar para um buraco muito profundo em relação à vida com Deus, à morte espiritual. E se você não discernir isso, se você não interpretar isso, pode levar você à ruína espiritual. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, vocês sabem discernir quando vai chover, quando vai fazer sol. Muito bem, mas por que vocês não sabem discernir o tempo presente? Aí chama de hipócrita. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas que estão à nossa volta e nós esquecemos das coisas principais em relação à vida espiritual. Então essa visão que Jesus passa aos seus discípulos é uma ação de vigilância. Eles deveriam ter discernimento. Então, como nós colocamos isso em prática, gente? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui no nosso estudo, no nosso pequeno grupo. Vamos dizer que você esteja vivendo uma situação difícil, não sei qual. Pode chutar aí, fica na sua mente aí. Você está vivendo essa situação que você pensou. Você precisa ver, vem cá, essa situação é minha culpa? Essa situação é culpa do terceiro? Ou essa situação pode ser um ataque do inimigo de minha vida, da nossa vida, para tentar nos desviar do caminho do Senhor? Uma tentação, uma oferta tentadora, que você sabe que aquilo é errado, que pode tentar te levar ao fato errado. Então há coisas que são humanas, que faz parte do pecado que está em nós, da nossa natureza pecaminosa, e há situações também que são o inimigo, que muitas vezes vem com bandeja para nos oferecer algumas coisas. Agora, há também a necessidade de nós termos o pensamento em relação ao preparo, à interpretação do tempo presente, o discernimento sobre a vida do Messias. Porque a maior esperança e a maior, vamos dizer assim, aquilo que o cristão mais aguarda é a volta do Senhor Salvador. Por isso que para nós a morte não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. Por isso que nós choramos a perda dos nossos amigos, irmãos, pela saudade que temos deles, mas ao mesmo tempo nós sabemos que não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. Por quê? Porque nós cremos que existe uma vida após essa morte, mas uma vida com Deus. Não é um processo de reencarnação como creem os espíritas, mas cremos sim numa vida, morreu, segue-se o juízo. A presença de Deus não é o fim. A pele humana, a carne humana, ela se dissolve, mas há uma nova vida nos aguardando. Então essa é a nossa esperança. Então nós temos que ter um discernimento do tempo presente. Olhamos a pandemia, guerra, conflito, corrupção, o mal nesse mundo que está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo. A doença é no mundo, as guerras são no mundo. E a pergunta é, será que isso não traz um alerta para nós que alguma coisa está acontecendo? Eu já falei aqui nos estudos passados que o mundo parece estar numa panela de pressão. Cada notícia é uma notícia, né? Quando não é uma doença, é uma catástrofe. Ou é um tsunami, ou é um terremoto, ou é um vulcão. Quando não é isso, é a corrupção, é a violência, é a guerra. E todas essas coisas vai afligir diretamente o coração do homem. E aí Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, você precisa ter discernimento, você tem que saber o tempo que vai chover, que vai fazer sol, mas você também deve discernir o que está acontecendo na sua vida e também discernir no tempo que nós estamos vivendo. Uma outra questão que nos chama a atenção no versículo 12 de Lucas,
capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 58, é a necessidade da diligência. E vamos pensar um pouquinho o que é diligência. Diligência é urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Urgência seria diligência. E qual seria essa diligência proposta exatamente no versículo 58 até o versículo 59? Ele diz: quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o entregue à prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essa aqui é uma ilustração, é um momento que Jesus usa para dizer a necessidade e urgência de uma reconciliação com Deus. A necessidade de uma reconciliação com Cristo. Nós estamos no caminho da eternidade. Nós estamos marchando para a eternidade. Todos nós iremos prestar conta daquilo que fizemos, daquilo que falamos, daquilo que nós nos comprometemos. Nós iremos prestar conta no tribunal de Deus. Nós iremos prestar conta de tudo que nós fizemos. E se não houve arrependimento, haverá condenação para todos nós. Essa visão que Jesus passa para os seus discípulos é em relação à diligência, à urgência, à pressa que nós precisamos ter para se reconciliar com Deus. Então a tempestade da ira de Deus, ela está chegando e o juiz está às portas. A questão é o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós estamos vendo, com tudo isso que nós estamos conhecendo. Há muitas pessoas que ainda não se alertaram, estão preocupadas apenas com o coronavírus, como se fosse o coronavírus a única opção de morte. Nós vivemos a ameaça de morte todos os dias, ao sair de casa, ao andar de carro. Corremos risco de ser assaltado, corremos risco de passar mal no meio da rua. E os irmãos, muitos estão preocupados só com o coronavírus. Existem milhares de doenças espalhadas no mundo que eu e você pode pegar. Quantas a dengue já matou? Quantas a gripe comum já matou? E a gente está alarmado, está preocupado, está angustiado por causa do coronavírus. É claro que temos que nos preocupar, nos cuidar, mas ela não é a única doença, ela não é a única linha da morte que pode nos levar à destruição. Existem milhares de outras situações que podem nos levar à morte. E a questão é, ou Cristo voltando, ou nós nos encontramos com Ele, nós precisamos nos reconciliar com Deus. É triste quando nós vemos algumas pessoas retardando isso. Amanhã, depois, primeiro, como diz o texto, nós já falamos aqui nos estudos passados. Se você não viu, eu convido você a ir para o YouTube, lá o estudo está lá. A questão de, não, deixa eu sepultar primeiro meu pai e depois eu te sigo. Eu vou te seguir. Há muitas pessoas assim, pensando de não, amanhã, depois, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu casar, eu tô com um casozinho aqui por fora, vamos lá, eu tô aqui com uma situação financeira nessa situação assim, deixa isso passar, eu vou resolver. É claro que todos nós somos falhos, somos pecadores, mas é necessário sempre ter uma reconciliação com Deus. Todos nós somos sujeitos a cair, todos nós somos sujeitos a errar, ninguém aqui é 100%, nem ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. Agora, o processo de se reconciliar é importante e urgente. E é reconciliar mudança de curso, mudança de propósito. Então, a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, no processo, no caminhar, para que ele não te arraste ao juiz e o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o entregue à prisão. Então aqui Jesus vai trazer exatamente uma palavra da questão dos sinais dos tempos, que nós temos que discernir o tempo e discernir também a urgência que precisamos ter para nos reconciliar com Deus o quanto antes. Pode ser que não haja tempo, e nós falamos isso aqui ontem.
Muitas vezes a morte não dá tempo para dizer adeus, não dá tempo para abraçar, não dá tempo para perdoar. A morte, quando chega, não dá tempo para consertar as coisas que ficaram para trás. Quando a morte chega, não dá tempo de mudar a casa de lugar, mudar a roupa, não dá tempo para mudar os móveis. Quando a morte chega, não dá tempo, não tem como. Por isso a necessidade que Jesus coloca para os seus discípulos de simplesmente discernir o tempo, conhecer o tempo que ele está vivendo, que ele está passando, e entender a diligência, a urgência de acertar o caminho e acertar o passo. Então, nesse estudo de hoje, que Jesus coloca para os seus discípulos, é um complemento sobre as preocupações da vida. Lembra do estudo de ontem? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus está aqui sinalizando aos seus discípulos uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de pensamento, de prática, de ação, que eles deveriam ter como seus discípulos. Então, essa parábola vai mostrar a urgência de nós estarmos preparados para quando o juiz chegar e quando haver o julgamento final, nós estarmos reconciliados com ele. E se alguém está aí passando nessa live, ainda não é cristão, está assistindo, ou quem sabe é um amigo do evangelho, ou alguém que gosta da igreja, mas ainda não assumiu compromisso com ela, não se batizou, não se converteu, não aceitou Jesus, tem até vontade, mas não tem coragem de abrir mão daquilo que possui, não abrir mão daquilo que traz prazer, eu te digo uma coisa, o texto diz, a urgência que temos de nós nos reconciliarmos com ele hoje, agora, porque quando a morte chega, quando o juiz chegar, não haverá tempo para colocar as coisas no lugar. Então, essa visão de os sinais dos tempos, para resumir para quem chegou depois, nós precisamos saber quando vai chover, quando vai fazer sol, isso é muito bom, mas nós também precisamos ter discernimento sobre a nossa vida em relação aos problemas que estão à nossa volta, saber resolvê-los de uma forma adequada, separar o que é certo e o que é errado, que são os assuntos secundários, mas o assunto essencial é ter discernimento do tempo que nós vivemos, porque para nós cristãos Jesus está à porta para buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos olhar o que está acontecendo e entender que tem um sinal vindo para nós. Há um alô, 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 olha aí, fique atento, algo está acontecendo. E ele vai dizer a diligência, ou seja, a urgência, simplesmente a presteza de resolver as coisas de forma imediata, que é o que? Reconciliar com ele. E aí você pode perguntar, pastor, mas como eu faço isso, caso você não saiba? Eu tenho que esperar a igreja abrir? Eu tenho que esperar o culto voltar? Não, você pode fazer na sua casa, lá no seu quarto, pedir perdão a Deus, reconciliar diante daquilo que você talvez esteja vivendo, ou quem sabe hoje assumir um compromisso e dizer, não, agora eu quero servir verdadeiramente. A Bíblia vai dizer que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse ato é hoje, esse ato é agora e ele é imediato e é urgente que nós precisamos fazer. Porque quando a morte vem, não dá tempo para dizer adeus. Esse é o estudo de hoje, já vamos para 30 minutos, que Deus nos abençoe. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver quem chegou depois. Se eu não falar o seu nome, você não fica chateado comigo, né? Fique aí ligadinho, né? E eu creio que esse tempo é um tempo muito bom para nós aprendermos cada dia mais a palavra de Deus. Se você está chegando, dá um seu oi, dá uma boa noite. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, você pode fazer também. E eu creio que isso é algo muito importante para nós, né? Para que sempre no final nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos agradecer o tempo que nós estamos vivendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão as coisas. Vamos lá, Maria da Penha, Edileuza, Deus abençoe. Edneuza, Deus abençoe. Marinete Felício, Deus abençoe. Irmã Gilca, Nete Fernandes, Deus abençoe. Paulo Roberto, Paulo da Globo, Deus abençoe. Maria de Fátima, Rosângela Aragão, Regina Baraúna. Vamos orar por esse povo todo aí, ó. Todo mundo aí da Segunda do Gramacho. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Acabou descendo. Rosângela Aragão, Regina Baraúna.
É isso, né? Tem mais gente aí, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver isso depois. Trava tudo porque o pessoal... Eu vou fazendo a live e o pessoal vai querendo, falando comigo, né? Mandando aqui e acaba travando tudo de uma vez só. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Walter Pereira Costa, Deus abençoe, irmão Walter. Irmã Fátima, Deus abençoe. Ver quem mais chegou. Alain, Deus abençoe também. Elzira. Flávio Feliciano, Deus abençoe. Kelly. Nicove, tá todo dia com a gente, Nicove. Deus abençoe você. Abílio, com a Valdeia e seu Abílio, é meu pai e meu irmão. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Deus abençoe. Felipe Cardoso, Gil, de novo. Jéssica, já falei aqui. Júlio César, muito bem. Deus abençoe todos vocês. Maria Galdino, já falei. Sônia, muito bem. Nós vamos incluir todo mundo aí nas orações, vamos orar, falar com Deus. E mais um dia de quarentena que o Senhor nos ajudou até aqui. Vamos continuar caminhando, gente. Firme na rocha, vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente. E lembrando, para quem chegou depois, segunda-feira temos o Congresso da Família. Bota no seu relógio. 19 horas, não vai ser 20, 19 horas na segunda-feira. Nós vamos estar iniciando o Congresso da Família, de segunda a domingo. Mensagens que irão acontecer todos os dias com algumas famílias da igreja dando um alô. Teremos também conjuntos que irão cantar, coreografia, nós teremos uma coreografia. Teremos também louvores dos irmãos que gravaram em casa. A família da Segunda do Gramacho reunida num culto abençoador. Gente, tá benção. Nós colocamos alguns irmãos que nunca pregaram em nossa igreja, né? Irmãos que estão estudando, né? Mas ainda tiveram a primeira experiência. Aí o pastor jogou no fogo. Ah, pastor, vambora, meu irmão, vambora que é agora. Então, nós temos alguns irmãos que fizeram uma palavra abençoadora para nós, lá do púlpito da igreja. Vai ser transmitido diretamente, né, do púlpito da nossa igreja. Preparamos esse programa e vai ser lançado o primeiro congresso Família da Segunda Igreja Batista em Gramacho, de segunda a sexta. Eu não tenho aqui a ordem, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou com um tempinho aqui para fazer essa divulgação e deixar aqui registrado. Deixa eu ver se eu acho aqui o folder da família, que eu acredito que você já viu, né? Porque você está no Facebook, está nos conjuntos da igreja, né? Tá todo mundo aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui no folder, né? Se eu acho. Se eu não me engano, segunda-feira, irmão Hugo Felipe vai estar pregando. Terça-feira, o irmão Alain vai estar trazendo a palavra. Quarta-feira, Mateus Rocha. Quinta-feira, irmão Júlio Carvalho, também ministrando a palavra de Deus. Sexta-feira, Enoque Francisco, o irmão Enoque vai estar ministrando. No sábado nós teremos o pastor Antônio Sampaio e no domingo eu vou estar fechando esse congresso da família. E durante toda a semana, vários irmãos, Grupo Resplandecer, André e Virgílio, o irmão Douglas cantando, os irmãos participando, né, como conjunto, Eunice cantando também. Alguns irmãos foram convidados a participar e eu acredito que esse é o primeiro projeto de muitos outros que nós vamos fazer. Tá maravilhoso porque tá organizado, né? Tá tudo bem justinho e vai ser assim. Vai começar às 19 horas em ponto. Então você precisa estar ligadinho na página da igreja, no Facebook e também no YouTube. Nós vamos soltar nas duas plataformas ao mesmo tempo, porque tem gente que não está no Facebook, mas está no YouTube. E tem outros que não estão no YouTube, está no Facebook. Então nós estamos usando as duas plataformas. Nós já temos no nosso canal da igreja quase 1.200 pessoas assinantes que recebem todos os dias informações, recebem todos os dias os nossos vídeos, os nossos cultos, e nós estamos fazendo isso para poder capacitar os irmãos. E mais projetos vêm aí. Esse é apenas o primeiro projeto, Congresso de Família, né? Vai ser algo maravilhoso. Outras igrejas já estão recebendo a divulgação e você vai poder fazer isso no sofá da sua casa. Veja só que beleza, né? Que beleza, você está no sofá da sua casa, com a sua televisão ligada, ou então com o seu celular, com o seu computador, junto da sua família, escutando aquela mensagem, aquela pregação. Só que é o seguinte, gente, é só na quarentena. Beleza? É só na quarentena. Não pense que você vai ficar em casa escutando culto e o pastor aqui se matando
fazendo live para você. É só na quarentena. Nós vamos voltar ao normal e vai ser lá no templo. Quer se alimentar? É no templo. Outra coisa, deixa eu falar uma coisinha aqui. Irmãos, esse negócio de Facebook, YouTube, deixa eu esclarecer aqui que eu entrei numa discussão ontem e com alguns líderes, né, pastores. A internet é muito boa, nos aproxima, mas isso não é real, isso é virtual. Igreja é gente com gente, é gente abraçando gente, é gente sorrindo, é gente brigando também, é gente chorando. Então nós temos que ter cuidado. Você pode na sua casa ligar a sua televisão, ver uma pizza bonita, né? Aquela pizza assim, queijo, orégano. Pensa comigo, né? Eu nem jantei ainda, eu ainda vou jantar. Aquela pizza bonita, calabresa, orégano, azeitona, né? Aquela coisa bonita. Você vê aquele tamanho gigante, mas você está vendo pela televisão. Você não conhece o gosto e você não sabe o cheiro. Igreja é presencial, igreja não é online. Isso aqui é só quebra-galho, nós estamos aqui por enquanto. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, nós vamos continuar assim fazendo o estudo bíblico, nós vamos continuar assim caminhando, né, como igreja, aprendendo, usando os meios tecnológicos, mas vai ter também o presencial. Você pode ver uma pizza pela televisão, mas você não sente o cheiro e você não sente o gosto. Igreja é gente com gente, é gente cuidando de gente. É gente lá se arranhando às vezes, né, tendo problema, mas no final todo mundo se ama, todo mundo se cuida. Então é isso que nós temos que pensar. Mas o Congresso da Família veio por uma necessidade. Nós não temos como fazer no mês da família, então nós vamos fazer, beleza? Mas no futuro, olha como é que vai ser bacana. Nós vamos fazer presencial e vamos transmitir ao vivo. Pensam, nós vamos juntar as duas coisas, mas nunca substituindo igreja. Igreja é gente. Igreja é cuidar de gente, é estar junto, orando um pelos outros, impondo as mãos, ungindo, participando da ceia do Senhor. Isso é igreja, ok, Bia? Então apenas uma palavra para deixar as coisas bem no lugar, porque tem gente aí que já está achando que vai ver pastor Eliseu tomando café, né? Comendo biscoito no sofá e achando que isso aí já estou alimentado espiritualmente. Não. Até porque você tem que trabalhar. Isso pode ser até um tema de uma outra mensagem que eu posso trazer aqui. Você precisa servir. A gente consome informação, mas a gente também precisa produzir frutos. E aí entra o serviço na igreja, o serviço cristão, o apacentar, o cuidar. Então, vamos caminhar com a internet, vamos caminhar com a televisão, vamos caminhar com a rádio, mas igreja é gente olho no olho, é gente cuidando de gente. Beleza, pessoal? Vamos orar então, falar com Deus. Outras pessoas entraram depois, tá bom? Atrasados aí, mas nós vamos caminhar, nós vamos continuar caminhando aqui e terminar esse momento orando por você, orando pela sua família. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, até amanhã, se Deus assim o permitir. E divulguem. Toda vez que você vê o bannerzinho aí da igreja, compartilha isso aí com a sua rede social e vamos atrair o máximo de pessoas para conhecer um pouco a palavra de Deus. Pai querido, rendemos graças mais uma noite na tua presença. Eu quero te pedir, ó Deus, que todos esses irmãos que estão nessa live, que entraram nesse vídeo, que participaram, que escreveram os seus nomes, outros só passaram, mas que tua mão poderosa esteja guardando a vida deles, da sua família, dê uma noite de sono tranquila. Pai querido, que proteja do mal, dos vícios, proteja desse vírus. Tome em tuas mãos, se por um acaso alguém está doente, Pai querido, reforça a sua imunidade. Tome em tuas mãos toda a sua família. Nós oramos pelos membros da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nós te louvamos que até o momento, Senhor, nós não perdemos nenhum irmão, não tivemos nenhuma baixa. Te louvamos por isso. Alguns irmãos chegaram até a se contaminar, mas não foram abatidos com essa doença. Eu te peço, Senhor, que tu continue a proteger a nossa igreja, as nossas famílias, como também proteger todos aqueles que participam conosco nesse grupo virtual, nesse pequeno grupo online, quando todos os dias aprendemos a tua palavra. Que tu nos dê uma noite de descanso e nos dê também, ó Pai, mais um dia de vida na tua presença. Perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, você tem uma noite de sono. Não esquece, relógio, horário, 20 horas. Eu estou voltando amanhã com mais uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe e uma noite de paz para todos.